Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Estrelas com hipervelocidade. São estrelas com velocidades tão altas que poderiam escapar até de nossa galáxia. Existem formas diretas e indiretas de encontrá-las, de identificá-las? Eu converso agora com Cláudio Bastos, pesquisador do Observatório Nacional, nosso parceiro nesse quadro das quartas-feiras, às 9h10 da manhã. Professor Cláudio Bastos, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia. Conte pra gente quais são as principais características dessas estrelas que se costuma identificar como de hipervelocidade. São estrelas que têm velocidade muito alta, que poderia eventualmente sair da galáxia. Todas as estrelas da galáxia, elas têm uma velocidade, que estão presas a galáxias devido ao campo gravitacional da galáxia, o que a gente chama de potencial da galáxia. Tá? Para que alguma dessas estrelas escapem da galáxia, elas teriam que ter uma velocidade suficiente para sobrepor a esse potencial da galáxia que segura as estrelas aqui na nossa própria galáxia. É curioso porque muita gente imagina, eu mesmo imaginava que na maioria dos casos as estrelas elas não saíam muito do posicionamento, né, que elas têm dentro de cada galáxia. E é legal corrigir essa percepção de um leigo ouvindo um especialista. Conte mais sobre isso pra gente. Bom, o que acontece é que nada na galáxia, assim como no universo, nada está imóvel. Está tudo em movimento, né? Onde você tiver gravidade, você vai ter devido à gravidade, os objetos vão se mover. Então a galáxia, devido à grande massa que ela vai fazer com que as estrelas dentro da própria galáxia também tenham velocidades e tenham movimento. Por exemplo, o Sol também se movimenta. Né? O Sol com o sistema solar se movimenta ao redor da galáxia. Para você ter uma ideia, ele tem um período, né, que ele gira ao redor da galáxia de 200 milhões de anos. Né? Então esse céu que a gente vê aqui do Rio de Janeiro, hoje, não era exatamente o mesmo céu que a gente vê há 1 milhão de anos atrás, nem há 2 milhões de anos atrás. O aspecto das constelações vai mudar. Por exemplo, as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, isso são configurações momentâneas. Só que essa configuração momentânea, em escala humana, ela é muito longa. Né? Então, ou seja, o céu daqui a 10 mil anos não vai mudar significativamente. Mas daqui a 1 milhão de anos vai mudar. E por que isso muda? Porque todas as estrelas estão se movendo. Então, à medida que o Sol vai se movendo, do jeito que a gente vê o céu, também as estrelas projetadas, né, da galáxia no nosso céu, isso também vai mudar. Só que isso acontece com todas as estrelas. Além disso, além desse movimento, né, e tem estrelas que têm um movimento ainda muito mais rápido, muito mais, digamos assim, violento, digamos. Né? E aí essas estrelas escapam da nossa galáxia. Existem poucas, mas existem uma quantidade. Uhum. Vamos falar um pouquinho mais sobre os métodos, que metodologias são utilizadas para essa identificação, porque justamente se são estrelas que têm um deslocamento tão atípico, diferente das demais, como é feito esse tipo de pesquisa? Bom, o método direto significa você, através de uma técnica chamada espectroscopia, medir a velocidade radial dessas estrelas. Né? Então, se estrelas que têm velocidade radial de 500 km por segundo, 600 km por segundo, isso já é uma indicação que ela é uma candidata a ser uma estrela chamada hypervelocity. Né? Hypervelocity são estrelas, é um termo que foi designado para aquelas estrelas que teriam velocidade superior à velocidade de escape da galáxia. Né? Qual o conceito de velocidade de escape? Velocidade de escape é uma velocidade que um corpo precisa para sair de um planeta ou de um satélite, ou de uma estrela, ou até mesmo uma galáxia. Né? Por exemplo, no caso da Terra, né, você precisa de 11 km por segundo para sair da Terra. Né? Os foguetes, quando são lançados, eles saem com uma velocidade superior a 11 km por segundo. Numa estrela, para sair da galáxia, teria que ter 50 vezes mais essa velocidade. Então, uma técnica direta seria medir a velocidade radial, que a gente chama de velocidade radial, que é a velocidade na direção do observador aqui na Terra. Uau. Então, essa seria uma forma direta. A outra, a forma indireta, que foi mencionada, é um pouco mais complicada,
mas consiste também em utilizar a técnica da espectroscopia e, a partir daí, fazer uma determinação indireta da velocidade e, com base nisso, uma determinação indireta da distância da estrela e, com base nisso, a gente poderia estimar a velocidade também dessa estrela. Certo. Voltando aqui a um detalhe que eu achei bem curioso, mas não queria voltar a ele no início para não atrapalhar o desenrolar do raciocínio da entrevista, mas guardei aqui da primeira resposta sua, professor, que quando o senhor disse que no universo nada é imóvel, tudo está em movimento, e o senhor disse que Isso. a forma como a composição das constelações, como nós vemos hoje, quando olhamos para o céu, não será a mesma daqui a algumas décadas, quando olharmos... Não. Daqui a muito tempo, daqui a 1 milhão de anos, pelo menos. Ah, tá. Quando olhar, o que tende a acontecer com as galáxias? Como que essas configurações, ou essa imagem que a gente tem do céu vai se modificando? O que acontece é assim, se imagina que você está no centro da galáxia, né? E o Sol está girando ao redor desse centro da galáxia, correto? Então, não apenas o Sol gira ao redor desse centro da galáxia. As outras estrelas também, próximas ao Sol, também giram ao redor da galáxia, né? Só que elas não giram exatamente em órbitas muito bem determinadas. Porque devido à interação do Sol com as outras estrelas e também dependendo dessa gravidade com que o Sol está preso ao centro da galáxia, a órbita do Sol e das estrelas, elas são assim um pouco, não são exatamente circulares, não são perfeitamente elípticas. Elas são um pouco irregulares, digamos assim, né? Então, à medida que tudo está se movimentando, num certo sentido, e as estrelas, que a gente vê aqui no céu da Terra, elas estão relativamente próximas ao Sol, ok? Então, essas estrelas também se movimentando junto com o Sol, a posição delas relativa no nosso céu vai mudar. Mas isso é uma coisa que leva muito tempo. Não é assim em 100 anos, nem em 200 anos. Isso precisa muito tempo para fazer esse movimento. Isso porque o movimento do Sol ao redor da galáxia é da ordem de 200 milhões de anos. Ou seja, até que o Sol volte à posição que ele se encontra hoje, vão se passar 200 milhões de anos. Outras estrelas vão ter períodos semelhantes, 250, 300 milhões de anos e tudo mais, conforme a distância que tiver do centro da galáxia. Então, esse movimento todo vai fazer com que o aspecto das constelações aqui no céu do Rio de Janeiro vai mudar, não agora, mas daqui a muito tempo, daqui a 1 milhão de anos mais ou menos, não será a mesma coisa. Isso. A gente não vai ver mais um Cruzeiro do Sul como a gente vê hoje. Ou não exatamente a gente, né, professor, mas os futuros habitantes deste planeta. Professor Cláudio Bastos, uma honra conversar com o senhor. Muito obrigado, inclusive, por essa forma didática e fácil de entender para todo o público de um assunto tão fascinante, né, como é a movimentação das estrelas. Muito obrigado pela gentileza, tá bom? Tudo bem, então. Nós conversamos ao vivo aqui na nossa MEC-AM, no quadro Ciência no Rádio, com o professor Cláudio Bastos. Ele é pesquisador do Observatório Nacional. Para quem está entrando em contato com a gente hoje pela primeira vez ou não conhece o quadro, vocês saibam que desde outubro do ano passado, desde a primeira semana de outubro do ano passado, a Rádio MEC, através de nossa coordenadora de programação, Liara Avelar, eu representando todas as vozes, e o Marcos Leite, o nosso produtor, eu e Marcos, Liara, nós firmamos um convênio, uma parceria oficial com o Observatório Nacional. E a parceria veio para ficar. Eu tenho informações de bastidores, enviadas, algumas delas, inclusive pela própria assessora de imprensa do ON, que no começo os professores ficavam assim meio receosos. Eu vou falar no rádio, não estou acostumado a falar no rádio, gente. Hoje em dia eles, né, só falta brigarem para entrar no ar aqui com a gente, né? Professora Josina, professor Carlos e tantos. Mas brigar é que eu digo no bom sentido, né? Porque estão curtindo e nós também essa parceria das quartas-feiras às 9h10. É gostoso conversar sobre ciência com gente que traduz a ciência. Né, numa rádio educativa, poder traduzir os assuntos científicos para todo o público. Dá orgulho. É gostoso fazer. É missão da Rádio Educativa do Brasil.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.